Olá, boa noite. Nessa semana foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Somos 7 bilhões de habitantes vivendo em um pequeno planeta azul. Você já parou para pensar no impacto que isso tem? Mudanças climáticas, extinção de espécies, montanhas de lixo, esgotamento de recursos naturais. O nosso estilo de vida pode estar diretamente ligado a muitas dessas catástrofes. O excesso de consumo e a falta de conscientização estão na mira da ONU, que lançou a campanha 7 bilhões de sonhos, um planeta. Consuma com cuidado. O que o senhor faz logo que acorda? Logo que eu acordo, escovo os dentes, tomo um café. Acende a luz, liga o micro-ondas. Cafeteira elétrica mesmo, pequena, para 1 ou 2 xícaras só. Geralmente eu checo o meu celular, mensagens, notificações de redes sociais, tomo uma água. Banho no começo ou no fim do dia? Tomo de manhã, quando chego. Esse banho, você costuma demorar muito embaixo de chuveiro? Ah, costumo. Costumo sim, pior que eu costumo. Fico aí até uns 15 a 20 minutos eu fico. Qual meio de transporte o senhor usa? Carro. Tem que ser carro. Eu vou de motocicleta. De ônibus. Infelizmente eu sou escravo de um veículo. E no trabalho tem ar-condicionado? Ar-condicionado. Fica ligado o dia inteiro? O dia inteiro. Impressão de papel. Vai muito papel? Vai bastante. Lá na faculdade é bastante. É interessante pensar que desde o momento que a gente acorda e começa a tomar o nosso café da manhã, a gente já está usando energia. Nós somos energívoros, nós comemos energia o dia inteiro. Tudo à nossa disposição, basta comprar. A gente consome hoje já 50% além do que a Terra é capaz de regenerar, né? Então esse tanto de material aí que a gente consome faz com que a gente esteja cada vez mais cedo no cheque especial do planeta. Somos 7 bilhões de habitantes. Em 2050 seremos 9 bilhões e 600 milhões. Se o nosso ritmo de consumo permanecer o mesmo, precisaremos de 3 planetas para sustentar o nosso estilo de vida. Desde 1880, quando as medições começaram a ser feitas, a temperatura da Terra já subiu 0,85 grau. Na última década, a taxa tem sido de 0,05 grau por ano. Parece pouco, né? Mas isso já é suficiente para um descompasso global no clima. Aqui no Brasil já temos alguns sinais. Os estados do Sul, Nordeste e Norte registraram recordes de chuva, algumas bem violentas. Por outro lado, o índice de chuvas em São Paulo ficou 42% abaixo do esperado, na maior seca da história do estado. Mas qual a relação entre o que acontece lá no céu com as nossas vidas aqui embaixo? Se a gente consome mais, a indústria produz mais. E sabe qual é o resultado? Mais poluentes no ar e toneladas de lixo no meio ambiente. Todos os dias, cada brasileiro produz 10 litros de lixo. São 3.650 litros todos os anos. Porque para o cidadão comum, o resíduo é a mágica de deixá-lo na porta e no dia seguinte ele não está mais lá, o resíduo tivesse sumido da minha vida. Esse resíduo vai para algum lugar. Ele está indo para aterros e está indo para lixões. Ainda temos lixões. Lixão é vergonhoso no século XXI. O ideal é que a gente pense nele lá no momento da compra, né? Eu estou comprando a melhor opção que existe no mercado, né? O que gera menor impacto negativo para a sociedade. Porque a gente esteja dentro de um modelo de produção e de consumo do qual não conseguimos sair. Então a gente precisa sair um pouco, olhá-lo de fora criticamente e começar a pensar qual é a minha parte nessa mudança.
para conversar sobre os desafios da gestão ambiental, nós recebemos Patrícia Iglesias, secretária estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Fábio Feldman, administrador de empresas, advogado e ambientalista, Marcelo de Andrade Romero, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e Jussara de Lima Carvalho, secretária executiva do ICLEI, sigla em inglês da ONG Governos Locais pela Sustentabilidade. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vamos começar então essa conversa aqui justamente pelo tema escolhido pela ONU para falar de meio ambiente este ano. 7 bilhões de sonhos, um planeta consuma com cuidado. Me parece aí que a ONU chama a atenção para as ações individuais. Qual o recado, secretária? Acho que esse recado é muito importante porque normalmente o consumidor imagina que o problema da poluição é um problema da produção e não imagina que ao consumir ele também contribui para essa questão. Então, um consumo consciente, um consumo pensado, um consumo escolhendo bem os produtos, verificando as suas reais necessidades é fundamental hoje. Que é o que nós vimos aí na reportagem, né? As nossas equipes pelo Brasil foram às ruas perguntar para a pessoa simplesmente o que você faz a partir do momento que você acorda. É impressionante, acordamos, já estamos ali de certa forma consumindo algum recurso natural, professor. Eu acho que as pessoas, elas, no primeiro momento, tentam culpar governos, né? A culpa é de um governo, a culpa é do meu governo, a culpa é de partidos políticos. Os governos têm uma importância brutal em tudo isso, a gente pode conversar mais sobre isso até no decorrer do programa. Mas o comportamento individual é fundamental. Aquela pessoa que diz que fica 20 minutos no banho, se ela imaginasse o consumo daquele banho no decorrer de um ano e calculasse isso, ela até se assustaria com o tamanho da quantidade de energia, né? Eu acho importantíssimo essa chamada da ONU nesse ano, porque ela tira o foco dos governos e põe o foco no indivíduo. Jussara. Essa chamada ela é extremamente importante, né? E a responsabilidade é de todos nós. Embora a ONU esteja colocando esse foco exatamente no indivíduo, desses 7 bilhões de pessoas, 3,5 vivem em cidades. Então, hoje, nós já somos 50% da população de seres humanos vivendo em áreas urbanas. E esse processo de urbanização tão rápido, ele impacta demais, né? Hoje nós somos 3,5 bilhões, construímos o que temos hoje em 4.000 anos, toda essa infraestrutura deficiente, em outras áreas eficiente. Só que em 40 anos nós vamos colocar mais 3 bilhões nas cidades. E como é que vai ser essa infraestrutura que nós vamos fazer? Então, a responsabilidade, professor, é de todos, né? Ela é individual, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que ter políticas adequadas, pensar num futuro sustentável e caminhar com políticas que alavanquem a volta deste processo, né? E nesse sentido, então, o que é, sim, é de todos, mas o que cabe ao poder público, o que é papel do cidadão, Fábio? Não, eu acho que a ONU, inclusive, está trabalhando muito, de alguns anos para cá, num conceito de cidadania planetária. Quer dizer, cidadania planetária significa uma responsabilidade com o planeta, e quando eu falo de cidadania, a Patrícia conhece bem, professora nesse tema, eu tenho direitos e eu tenho deveres e responsabilidade. E eu acho que, inclusive, no campo do consumo, quer dizer, houve uma politização muito positiva. Quer dizer, quando eu transfiro para o consumidor a escolha e ele confere determinados critérios, eu quero um móvel de madeira certificada, quer dizer, o móvel continua exercendo a mesma utilidade para ele, mas ele está conferindo uma dimensão política, no sentido de que ele não quer contribuir para o desmatamento da Mata Atlântica, da Amazônia. Então, eu acho que o que nós estamos construindo, que é uma resposta para esse desafio, é essa ideia de cidadania planetária. Quer dizer, cada vez mais a cidadania planetária significa um arranjo, como você falou, em que os governos são fundamentais. Por mais que eu diga que os governos não dão conta sozinhos, eles, na verdade, têm que exercer cada vez mais uma liderança. Acho que um bom exemplo, né, dessa integração aí
cidadão, o poder público, é o que está acontecendo hoje em São Paulo, o exemplo das sacolinhas que devem ser usadas nas compras, né? A gente ouve muito aqui do cidadão, eu faço a minha parte, eu reciclo tudo certinho, eu separo o meu lixo, mas eu não tenho a coleta seletiva na porta da minha casa. O que dizer aí para essa pessoa, secretária? Pois é, mas esse é um problema também, né, do consumidor. De fato, me parece que essa lei é interessante, mas o consumidor não tem a coleta seletiva em todos os bairros de São Paulo e mesmo naqueles em que ela existe ainda é incipiente. Então, acho que é importante começar a educar esse consumidor, ele tomar contato com isso, entender que existe sim a necessidade de fazer essa separação, mas alguns aspectos também são um pouco questionáveis do ponto de vista das escolhas que foram feitas, né? Quando você trabalha com 2 tipos de sacolinha, em que uma delas você tem que colocar os recicláveis e essa pode ser objeto de multa, caso isso não ocorra, talvez incentive o consumidor a utilizar mais a outra sacola. E eu não sei se o processo de educação vai ser o melhor nesse caso. Professor. Eu acho que, nesse caso, o consumidor, ele não tem noção para onde vai verdadeiramente o produto separado, reciclado. Quer dizer, aquele lixo que a gente separa. Se ele soubesse para onde exatamente vai e qual é o benefício daquilo, a latinha de alumínio, ela é revertida em alumínio novamente, o plástico eu posso reverter em plástico, o papel eu posso reverter em papel e de fato vai. Se ele tivesse um mínimo de noção do destino, eu acho que ele prestaria mais atenção. Sinto isso. Agora, aproveitando, né, justamente isso, para onde vai esse lixo, ampliando um pouquinho essa discussão, a questão dos resíduos sólidos, saindo da casa do consumidor. Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos determinava o fim dos lixões até agosto de 2014, ou seja, ano passado. Ainda temos lixões no país em pleno século XXI. Temos um lixão grande, inclusive em Brasília, ali próximo de onde saiu essa lei, justamente. Temos um lixão grande aqui no estado de São Paulo, em Presidente Prudente. Por que acontece? Qual a explicação para que não tenha sido cumprido esse prazo? Jussara. Olha, eu acho que ainda é recente essa legislação, né? Nós ficamos muitos anos discutindo para ter uma política nacional de resíduos sólidos. Acho que ela é muito interessante, ela prevê instrumentos maravilhosos, mas que ainda também estão sendo construídos, né? Então, por exemplo, a logística reversa, né? A logística reversa, eu acho que é um canal aberto para inovação, tecnologia. Vou explicar rapidamente o que significa isso para a logística reversa? Claro. A logística reversa é aquele produto que você comprou, sobrou uma garrafa, por exemplo, e a garrafa você vai devolver para quem vendeu ou para quem produziu aquela garrafa. Então, supondo a garrafa você comprou, devolve para o... Isso está previsto no plano... Está previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o que está sendo feito para resolver essa parte? Porque nós não adianta só o consumidor pegar a garrafa e levar lá. Eu não quero essa garrafa, o que eu vou fazer com ela? Né? O local que vendeu, por exemplo. Então, estão sendo discutidos setorialmente, então, setor de embalagens, setor de vidros, vários setores, em Brasília, junto ao CONAMA, para achar uma solução dentro do setor, do que fazer, como que vai fazer essa logística reversa, o que vai ser feito com esse resíduo quando voltar, né? Mas ele não está resolvido ainda, tem muitos setores sendo discutidos, né? Há uma discussão grande de estabelecimento de acordos setoriais em nível federal, né? Então, isso se faz junto ao Ministério do Meio Ambiente e esses setores principais que foram estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que entra eletroeletrônicos, embalagens nem constava como prioridade, mas houve o grupo de trabalho e agora a gente está em vias de ter esse acordo setorial em nível federal. Pneus, óleos, lubrificantes, lâmpadas, o de lâmpadas já está assinado, inclusive, e agora a gente precisa de todo um arranjo, porque cada uma dessas discussões estabelece modelos diferentes.
Por exemplo, aquilo que se pretende em eletroeletrônicos envolve entidades gestoras. O que se pretende em embalagens não envolve entidades gestoras. Então, veja também que esse consumidor ele vai ter que entender todas essas nuances e esses formatos diferentes para poder participar disso, para poder devolver o resíduo, porque o fabricante ele deixa hoje de ter uma ideia de produzir e entregar ao consumidor. E ele passa a ter que pensar no ciclo completo de vida desse produto, inclusive do produto pós-utilizado, porque daí ele recebe de volta e a lei é muito clara. Quem tem que dar a destinação ambientalmente adequada desses resíduos é o fabricante. O que o país perde quando não recicla, quando não reaproveita corretamente o seu lixo, Fábio? Olha, primeiro, a questão do lixão eu acho que revela o Brasil do século XIX. Quer dizer, não tem como a gente admitir lixões no Brasil de hoje. Quer dizer, mostra os desafios da sociedade brasileira de ser muito tolerante. Quer dizer, não tem mais como se admitir isso. Agora, no campo do que foi colocado aqui pela Jussara e pela Patrícia, quer dizer, primeiro, a lei foi importante, a Patrícia falou, porque ela definiu uma coisa que foi o que gerou muita resistência, que é a responsabilidade pós-consumo. Quer dizer, até o advento dessa lei, quer dizer, como disse, o fabricante põe no mercado, na prateleira, não era mais responsabilidade dele. Agora, está surgindo um conceito muito interessante no mundo, que é a da economia circular. O que é economia circular? Você passa a desenhar o produto e, de certo modo, isso você desenha de maneira que ele volte a circular na economia. Eu acho que em 15, 20 anos isso será uma revolução. Quer dizer, eu vou colocar uma máquina de lavar, mas eu já estou pensando na máquina de lavar de modo que, quando ela esgotar o ciclo do consumo, ela possa ser colocada na economia. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, inclusive que estão sendo colocados nessa agenda de século XXI. E você já parou para pensar que tudo que nós fazemos deixa marcas no meio ambiente? É a chamada pegada ecológica. Vamos ver. A pegada ecológica é a medida que nos permite calcular o impacto da ação humana sobre o planeta Terra. Cada pessoa, com as atitudes diárias, deixa uma marca no ambiente. Essa marca é representada pela quantidade de recursos que consome, como água, energia, comida e quantidade de lixo que produz. Uma cidade, um estado e até mesmo um país tem uma pegada ecológica. Através do link www.footprintnetwork.org é possível calcular a sua pegada. Basta responder algumas perguntas sobre alimentação, bens de consumo, moradia e transportes. Aqui agora, neste momento, estou recebendo vocês aqui para essa conversa. Que pegada nós, cada um de nós aqui, neste programa, neste momento, estamos deixando no meio ambiente? Olha, eu acho que são muitos fatores, mas energia, o consumo de água também, enfim, transporte para vir para cá, né? As emissões todas de tudo isso. Na verdade, assim, são muitos fatores que contribuem para esse, vamos dizer assim, aumento de emissões. Hoje até se fala em mochila ecológica, para se considerar a geração de resíduos na produção de um determinado produto. Tem uma autora portuguesa, Alexandra Aragão, que fala muito disso e coloca o exemplo do carro, que você, para produzir o carro, gera umas 15 toneladas de resíduos. Então, isso também teria que ser considerado. Olha, eu vou trazer aqui um outro exemplo que me chamou muita atenção, ainda sobre a pegada ecológica. A produção de um smartphone demanda nada menos que 18 metros quadrados de terra, levando em consideração que nesses aparelhos tem uma série aí de metais raros, 13 mil litros de água. 13 mil litros de água para fabricar um único smartphone. Será que se esse tipo de informação tivesse ali na embalagem, as pessoas parariam de trocar de celular a todo momento? Olha, eu acho que o que é importante na pegada é que nós temos que começar a quantificar, quer dizer, esse impacto. E, aliás, aí surge uma enorme polêmica e complexidade em relação a como fazer isso. Até porque, num segundo momento, o próprio poder público pode sair dessa inércia nas políticas ambientais e usar novos instrumentos, quer dizer, o produto com menor impacto ambiental, com menor pegada
ele deve ter uma tributação menor do que o outro. Quer dizer, infelizmente, o mundo está começando a trabalhar nisso agora e o Brasil trabalha muito pouco com isso. Mas, na pegada, o que eu acho fundamental é o seguinte, na nossa área, em tudo, quer dizer, a grande negociação de clima que nós vamos ter, eu tenho que saber quanto o país emite. E daí eu tenho que ter metodologia para saber quanto emite e até fixar o que eu acho importante, metas. Quer dizer, que respondem, de certa maneira, ao desafio desse 7 bilhões que podem chegar a 9 bilhões de habitantes no planeta, que é, você vai ter que produzir com menos recurso natural e menos impacto em termos de poluição. Quer dizer, eu acho que esse é o desafio que nós temos e aí é importante se dizer que eu acho que essa é a grande diferença dessa geração de ambientalista que está surgindo. Quer dizer, ou o meio ambiente, essas questões entram na economia, nós temos uma economia mais eficiente, ou chamam economia verde, economia de baixo carbono, ou os desafios serão muito difíceis de serem superados. E a pegada, como você falou, é importante. Esse consumidor informado, ele eventualmente pode fazer uma escolha importante, porque para uma empresa, quer dizer, o mais importante é manter a fidelidade do consumidor. Se eu perder meu consumidor, porque o meu produto ou mesmo o meu serviço ele é pior, quer dizer, eu posso ter uma punição por parte do consumidor, que eu acho que é um instrumento, talvez, hoje, dos mais eficientes. Quer dizer, aquele que não se comporta bem pode ser punido pelo consumidor e ter dificuldade no mercado. E o quanto que as empresas vêm se moldando justamente às vontades do consumidor nesse sentido, Jussara? Eu só queria retornar um pouquinho. Muito interessante que vocês deram o site. Seria importante que todo mundo que não conhece entrasse e fizesse a sua pegada para ver onde exatamente que pesa mais, né? Porque ali tem vestuário, tem alimentação, tem viagens, né? Então dá para ver, há uma extrapolação daquele estilo de vida da pessoa que está fazendo, quantos planetas seriam necessários para suportar esse estilo de vida se toda a população tivesse o mesmo estilo de vida. Também isso pode ser feito para as cidades, Andressa. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, tem também um estudo da sua pegada ecológica. E isso é muito interessante porque ela acaba servindo como um instrumento de gestão que ajuda no planejamento daquela cidade, daquele governo, para escolher, então, ações menos emissoras de gás de efeito Aproveitando esse gancho, estufa. então, a secretária pode dizer o que vem sendo feito justamente para reduzir no poder público. Eu ia fazer esse comentário, né, de que o Estado de São Paulo tem uma política de compras públicas sustentáveis e estabelece, na verdade, um manual com alguns produtos desses que são comprados pelo Estado e que têm uma melhor condição, uma menor emissão, né? E, portanto, isso já é um roteiro para quem tem que fazer essas compras, a fim de que comprem produtos que gerem efeitos menores e tenham, portanto, uma pegada ecológica menor. Acho que isso é muito importante porque o Estado ele tem sempre que dar o exemplo. Não adianta ter somente aquela ideia do controle, da política de comando e controle e exigir, né, que isso a gente tem, na verdade, dentro das disposições legais, mas também agir. E eu acho que essa agenda ela é muito importante, ela tem crescido no Estado. Hoje, em termos de produtos, ela gira em torno de 5%, mas de serviços já 20%. Então, é algo assim, num patamar já bastante interessante do ponto de vista dessa questão. E eu queria só fazer mais um comentário, que também é a questão da rotulagem, né? Porque foi colocado que o consumidor teria que ser informado. E a gente tem uma dificuldade de estabelecer qual seria o padrão dessa rotulagem, porque também a gente sabe que informar demais muitas vezes é desinformar, porque a pessoa não vai ter condição de absorver tudo aquilo que consta. Exato. Então, é muito delicado estabelecer o que seria uma rotulagem adequada para um produto, considerando esses fatores ambientais. Vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. A gente volta já com o especial Meio Ambiente.